vamos fazer um pequeno estudo do início do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa intenção é fazer esse estudo para todos os capítulos, para todos os tópicos, até do início ao final do Evangelho. É sempre bom a gente refletir que o Evangelho segundo o Espiritismo foi criado por Kardec com auxílio da espiritualidade. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? São as máximas morais do Cristo explicadas, para que fique mais fácil da gente entender. Uma explicação muito interessante e muito importante para que a gente possa entender todos os mecanismos de interseção das leis divinas com o ser humano e o ser humano entre os seres humanos. Por que eu devo ser bom? Por que eu devo ajudar? Por que eu tenho que respeitar as leis divinas? Tudo isso são princípios que devem ser estabelecidos para que tenhamos mais condições de melhor servirmos a causa do Pai. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro para a gente que ele não veio aqui brincar. Ele veio aqui cumprir uma etapa importante do processo evolutivo dele e para todos nós seres humanos. Então, a nossa posição evolutiva aqui na Terra vai ser definida por aquilo que a gente faça de bem, até que ponto nós somos submissos às leis divinas. E tudo isso vai nos levar a estar numa posição mais evoluída ou estarmos numa situação menos evoluída. Portanto, nós devemos procurar prestar bem atenção em como nós estamos cumprindo as leis divinas para que a gente faça o melhor possível. E a gente aproveita essa estadia aqui na Terra para realizarmos o melhor possível. Moisés. Outro detalhe importante que é colocado, a gente vai voltar o slide aqui, é as 3 revelações. Moisés veio trazer a ideia do Deus único, o Cristo, o amor incondicional, Kardec explicando como e por que nós devemos respeitar as leis divinas, procurar valorizar as coisas divinas, e a aliança da ciência e da religião, ou da religião com a ciência. Né? E tem uma máxima, que do Espiritismo é a religião da ciência e a ciência da religião. Porque tudo que a gente ouve falar sobre os princípios das leis divinas são perfeitamente estabelecidos e esclarecidos por Kardec na codificação e, logicamente, pela pleiade de espíritos superiores que o orientaram a montar toda essa estrutura tão perfeita, tão entendível, para que nos esclareçam da importância de nós seguirmos a Jesus, da importância de nós estarmos agindo da melhor forma possível para sermos os melhores cristãos possíveis. A lei mosaica há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, a parte que Moisés colocou como lei de Deus, ela nos dá diretrizes muito importantes para que saibamos vivenciar o melhor possível na nossa jornada evolutiva. E a parte que ele colocou como legislação para conter o povo, para disciplinar o povo, para orientar ao povo hebreu quais os caminhos que deveriam seguir, quais as atitudes que deveriam tomar, então é a parte legislativa. E Moisés foi um grande legislador, dotado de uma mente poderosíssima, produzia efeitos mediúnicos fantásticos, provocava vários fenômenos que atemorizavam o povo e disciplinava também tanto os hebreus quanto os egípcios, quanto aquele respeito que se deve ter a Deus. E mesmo assim, a maioria das pessoas tentavam tomar atitudes que não eram tão condizentes
com aquilo que se espera das pessoas que seguem as leis divinas. Mas faz parte de um processo evolutivo. Se hoje na Terra nós ainda somos tão indisciplinados, imagine há 3.200 anos atrás como que era aquele povo, ou nós éramos diante de todas aquelas situações. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terei diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, e não lhes presteis culto soberano. Ainda, será que nós saímos dessa casa de servidão do Egito? Ou ainda estamos presos a todos aqueles conceitos materialistas que os egípcios tinham naquela época? É importante nós refletirmos sobre isso. Nós estamos cultuando o Deus carro, o Deus casa maravilhosa, o Deus banco, com a conta bancária cheia de dinheiro. Tudo isso é importante, lógico. Mas tem coisas que são muito mais importantes. Principalmente valorizarmos a nossa relação entre nós seres humanos, valorizarmos a nossa interação com a nossa sociedade, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E quanto mais nós buscarmos nos inteirar desse sentimento de amor uns pelos outros, diante das leis divinas, melhor vai ser para todos nós. Aí vem uma parte que a Febe comenta. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Lógico, Kardec já sabia que tinha polêmica demais para ele colocar essa que não tem uma unanimidade nas suas traduções. Então, não vamos ater no detalhe de tradução, não estamos criticando a Febe, estamos apenas analisando essas informações à luz da ciência que nós dominamos, da ciência que nós conhecemos, que é a homeopatia. Então vamos lá. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. E existe uma outra tradução, na terceira e na quarta geração. Na terceira e na quarta geração, estaríamos deduzindo ou entendendo que é possível aquela pessoa estar reencarnada naquele momento da terceira ou da quarta geração. Então, o bisneto ou o tetraneto estaria pagando as contas daquilo que alguém fez lá atrás de errado. Mas só que tem que não diz, hoje a ciência não fala assim. Você tem um problema de saúde começando a despontar, por exemplo, hipertensão, você chega no médico e fala assim: alguém na sua família tem pressão alta? Ah, então você vai ter. Não é assim? Então, gente, a questão genética de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho, de pai para filha, ou seja, dentro do grupo familiar, ela vai estar interferindo, vai estar causando os devidos problemas na saúde da pessoa. Então, se nós temos os problemas de saúde inerentes à parte genética, nós podemos entender que as doenças são trazidas de outras vidas, geradas e adquiridas. Bom, se nós trouxemos uma doença de outra vida, então nós temos que procurar entender que nossos filhos estarão sujeitos a ter essas doenças também. Se nós geramos as doenças aqui com as nossas atitudes, nossos filhos estão sujeitos a ter essas doenças também. E se nós adquirimos as doenças aqui, logicamente estou falando de adquirirmos e gerarmos antes de termos os filhos. Se nós adquirimos as doenças aqui, nossos filhos também estarão sujeitos a sequelas, às sequelas relativas a essas doenças. Portanto, o que Moisés descreveu até a terceira e quarta geração, ele estava explicando que as pessoas que cometerem determinados erros, eles vão se intoxicar de alguma forma, vão se lesar psiquicamente e fisicamente, a homeopatia mostra bem isso,
É só estudar filosofia homeopática, pegar o organon da arte de curar e dar uma boa estudada, pegar, ler J. Michaud, Max Tetô, Jaqueline Babacei, médicos homeopatas consagrados, que estão mostrando para a gente essa situação, José Laércio do Egito, estão mostrando para a gente essa relação. Não estou inventando nada, estou apenas explicando dentro daquilo que a gente estudou. E é uma coisa nova, tem só 220 anos que a homeopatia foi codificada por Hahnemann, certo? Então, é normal que as pessoas não saibam. É importante, então, nós entendermos essa parte, que é bem muito séria. E, para nós entendermos bem, aqui estaria a psora, assim classificada por Hahnemann. Aqui a psicose, poluetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aditismo, DGO. O adoecimento sobe conforme está na setinha vermelha e a cura desce, na setinha azul. Então, se nós adquirirmos uma doença, ela vai ficar no nosso organismo até que a gente a trate. E para nós tratarmos, segundo a filosofia hahnemanniana, nós temos que usar a homeopatia correta. E no caso das doenças venéreas, fazer o tratamento miasmático. Isso leva a nossa descendência a ter mais saúde. E o Hahnemann disse, e vários autores comprovaram depois, que se a mãe tomar sulfur, CHX, durante a gravidez, o X é um número, que eu não vou citar ele aqui, porque é bom que a pessoa procure um terapeuta para tomar, ainda mais sulfur, com a sociedade atual precisa desse detalhe. Um sulfur CHX, durante a gravidez, a criança nascerá com a saúde invejável ou inacreditável. É importante nós entendermos isso, porque à medida que a gente entende isso, a gente vai entender que o que Kardec colocou para nós, aliás, o Kardec não colocou isso aqui para a gente, o que a Febvre colocou e fez a devida explicação, a pessoa não tinha conhecimento da homeopatia e nem refletiu muito sobre as questões genéticas nos processos adoecedores, certo? E Moisés, a gente não pode esquecer, ele era um sacerdote egípcio. Ele foi criado como um príncipe egípcio, teve toda a educação dos sacerdotes. E os sacerdotes egípcios eram pessoas que tinham conhecimentos, muito conhecimento, tanto de ciência, astronomia, medicina, e nós não temos nem 5% no domínio, conhecimento, nem de 5% do que eles tinham naquela época, segundo Rochester. Aí, como nós falamos da homeopatia, nós temos aqui o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, Reflexões com Jesus, uma coletânea de 53 orações. Aí o Kardec interroga ao espírito do Dr. Moore, que era um médico homeopata que faleceu no Egito, o que ele tinha a dizer sobre a homeopatia agora que ele estava no mundo dos espíritos. E ele diz o seguinte: a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, faceou muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá o vosso globo à perfeição. Então a homeopatia vai ajudar as pessoas a se melhorarem, vai ajudar as pessoas a se aperfeiçoarem, porque ela age nos aspectos mentais e emocionais. Nós vamos observar, tem alguns trechos da Revista Espírita que a gente separou, a gente vai fazer um estudo dele e vai postar também. Está de novo o livro. Nas traduções, essa aqui a gente vai pular essa parte, que é onde a Febvre vai fazendo as explicações dela, que nós não vamos entrar nesses detalhes. Segundo mandamento, não pronunciais em vão o nome do Senhor vosso Deus. O que quer dizer com isso? Que a gente tem que falar em nome de Deus e em nome de Deus com respeito, com amor, com segurança. Por quê? Falar sobre Deus, falar de Deus e falar com Deus. Nós temos que ter um momento íntimo nosso de recolhimento e procurarmos falar da melhor forma possível para procurarmos estar bem, procurarmos estar em paz, em harmonia com todos os princípios que nós precisamos dentro do nosso processo evolutivo. Opa, terminou não. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Como o povo hebreu era escravo no Egito, eles vivenciavam situações muito difíceis, muito delicadas. E durante esses momentos delicados que eles vivenciavam, então eles tinham que passar, Moisés passaram a trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol.
as pessoas já cansadas não iam procurar as reuniões para conversar sobre Deus e principalmente Moisés articular o plano de fuga. Então ele criou uma regra que deveria ser cumprida por todos os hebreus. Não poderia trabalhar no sábado, porque cairia uma forte maldição em quem os fizesse trabalhar. Como os egípcios eram muito supersticiosos, lógico, eles aderiram, aceitaram aquilo ali, aquela situação. Logicamente não deve ter sido muito agradável para eles aceitarem. E para os hebreus tinha uma grande vantagem, que no dia de sábado eles iam descansar e, como diz Rochester, orar é melhor do que trabalhar. Então eles estavam ali reunidos e discutiam o plano de fuga do Egito. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, para santificar esse dia de sábado, era o dia que eles tinham para o repouso, para o descanso, conforme a gente já explicou. Mas hoje, como que a gente vai santificar esse sábado? Dedicando algumas horas do dia a um trabalho social, a fazer o bem, a ajudar alguma comunidade, a ajudar alguma pessoa carente, para que realmente o bem, de uma forma mais ampla possível, esteja estabelecido na nossa sociedade. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E Jesus amplia o conceito de pai, mãe e irmão. Quem são meus pais, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a partir desse momento, nós temos que entender que existe algo muito maior para valorizarmos como pai e mãe. Mas os nossos pais e mães terrenos precisam ser respeitados, precisam ser valorizados. Por mais problemas que eles têm, por mais problemas que eles criem, nós temos que ter amor por eles. Temos que criar todo um mecanismo que os ajude, que os proteja. E depois vem a questão do não mateis. O não mateis é uma questão mais delicada. Por quê? Ele cita não mateis. Tem algumas outras traduções para não matarás. Mas ele não cita o que é que não pode matar. Então, se nós entendermos que esse não matar é matar um ser humano, tá certo. Mas hoje já existem várias campanhas para não matar os animais, para não maltratar os animais, para não desmatar, para não cortar árvore. Então, todas as, inclusive leis que vêm nos moldar os padrões evolutivos, vêm nos direcionar as nossas atitudes. Eu vi lá no Rio um outdoor atrás de um ônibus muito interessante. Tinha um desenho de um porquinho e de um cachorro. Aí estava escrito assim: se você gosta tanto deste, por que você também não gosta deste também? Por que você mata este e não mata este? Os dois não são animais tão fofinhos? Então estava lá o outdoor para as pessoas refletirem a questão de matar. Quando a gente vê lá na China aquelas fotos das pessoas carregando um balaio de cachorro para o abate, a gente fica chocado, porque não faz parte do nosso cardápio comer cachorro. Mas para eles fazem. Vai chegar um momento que nós vamos também achar um absurdo em guardar o porco para matar. Mas vai levar um bom tempo porque as pessoas ainda são muito carnívoras, pelo menos o que parece. Não cometais adultério. E o adultério, Jesus ampliou esse conceito. Ele diz que aquele que olha para uma mulher com maus pensamentos para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E mais à frente ele fala essa raça adúltera, quer dizer, a quem essa raça estava adulterando. Então ele coloca o adultério que nós podemos entender como transgressões. Aí ela vai ficar maior, vai ficar mais ampla para o nosso entendimento e principalmente para nossas disposições de buscarmos fazer o melhor. Não roubeis, não roube o seu tempo, não roube os sonhos de alguém, não roube a esperança de alguém. Vamos procurar valorizar as oportunidades que nós temos de fazer o bem, tanto materialmente ajudando, como também incentivando as pessoas a serem boas, a trabalharem no bem, a terem coragem de fazerem seus investimentos e de crescerem. Não cobiceis a casa do vosso, não desejais a mulher do vosso próximo. Pulei um. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Aqui entram mais detalhes. Podemos sair repetindo igual um papagaio tudo que a mídia fala, ou nós devemos ter um pouco mais de consciência e refletirmos
bem antes de sair repetindo. Porque muitas das vezes a gente vê dentro do mesmo programa uma pessoa cheia de pessimismo, fazendo um discurso que você fica com vontade de até esconder debaixo da mesa. Aí chega outro e fala assim, mas tem tantas conquistas, tem conquista disso, conquista daquilo, mostrando situações melhores no mundo atual. Então, é muito importante a gente ver o lado bom das coisas que estão acontecendo. O progresso vem acontecendo e nós temos que procurar. A gente já não mata mais as pessoas na rua por qualquer coisa. A gente já tem compaixão de defender até os animais. Mas a gente ainda não aprendeu a vigiar nossa língua. E aí, nós temos que ser mais vigilantes, temos que ser mais atenciosos. Não desejeis a mulher do vosso próximo, agora sim. Aí, o adultério lá atrás. Não cometeis adultério. Agora não desejeis a mulher do vosso próximo. Se a gente for observar, um homem casado ele pode cometer o adultério procurando uma garota vendedora de prazer ou garota de programa. Então ele está cometendo adultério. E o outro adultério é cobiçar a mulher do vosso próximo. Nossa, a mulher do meu amigo é muito bonita. Que Jesus os proteja e abençoa. E a mulher dele. Eu tenho que seguir a minha vida, ele tem que seguir a dele. Todos nós temos que procurar fazer o melhor. Lógico, temos tendências milenares, hábitos de pensar de forma indisciplinada. Não disciplinamos a nossa mente, nossos sentimentos, nosso pensamento. Mas o momento é de convite à autodisciplina, a buscarmos nos disciplinar para que o bem esteja sempre presente em nossas vidas. E o 10º e último, não cobiceis a mulher, a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Uma vez eu conversei com um amigo meu, e ele disse assim, eu tinha muita inveja do fulano. Mas por quê? Aí ele tinha um cavalo, ele passava aqui na rua a cavalo, e eu ficava morrendo de inveja que eu não podia ter esse cavalo. Eu falei, poxa, mas um dia deixou você andar no cavalo dele, você saiu judiando. É porque eu tinha muita raiva. Isso, na homeopatia tem um remédio exclusivo para esses sintomas de muita inveja, é doença. E é uma doença que vai causar lesões mais para frente, bem delicadas. É importante então que a gente se discipline, se vigie para não deixarmos que essas doenças ganhem corpo. E outro detalhe importante é a gente buscar compreender que a gente pode se educar, que é possível a gente se educar, que é possível nós nos melhorarmos. Bom, aí o Kardec completa os seus estudos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que servia a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos e vícios também adquiridos no Egito, durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir a origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Lembrando que Moisés foi muito à frente do seu tempo. Ele estava há 3.200 anos da nossa era atual. E ele estabelecer todo esse código de lei, que serviu de parâmetro certamente para muitas outras leis que foram estabelecidas, ele era certamente, comprovadamente, um espírito superior. Tinha seus erros, tinha seus acertos, como todos nós estamos aqui na Terra, sujeito a várias situações, mas ele cumpriu a parte dele, bem cumprida. Então, concluindo, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só uma ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvido, se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluía entre os seus mandamentos este não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, portanto, propriamente ditas, revestiam-se, pois, de um caráter essencialmente transitório. Se a gente vê qualquer matéria, qualquer reportagem de alguém matando outra pessoa, seja na guerra, seja em outras situações de assalto, de crime, nos revolta, nos deixa muito constrangidos com aquela situação. E naquela época, onde a barbárie era muito grande, os impulsos humanos eram muito animalescos ainda, matava-se muito facilmente, muito provavelmente. Então, ele estabeleceu um código de lei.
mas ele também deixou a questão de matar, exterminar em determinadas situações a pessoas ou aos inimigos. Mas pelo menos ele estabeleceu um parâmetro, um código de leis, e as pessoas poderiam seguir essas leis escritas. E o que Moisés fez de mais importante foi deixar para nós a importância de levarmos os ensinamentos sagrados ao povo, às pessoas. Isso foi um legado muito grande que ele deixou para a humanidade ocidental, que até então não tinha essas informações. Os egípcios guardavam as informações das 7 chaves, ensinavam apenas para alguns, e só que eles faziam iniciações quando as pessoas, teoricamente, eles tinham poderes um pouco mais transcendentes, conforme a gente pode ver no livro Faraó Amenefitá. E também podemos ver mais um pouco sobre a vida de Moisés nesse livro, o Faraó Amenefitá. É uma outra versão, cada um com a sua interpretação, com respeito àquilo que a gente crê. A religião no Brasil é livre, nós temos livre interpretação, livre opção de escolha, e é bom que estejamos sempre pautados no Evangelho de Jesus, onde nós estaremos sempre mais seguros e buscando principalmente o nosso aperfeiçoamento. As leis divinas, conforme a gente vai ver nos capítulos vindouros, só esse honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec coloca um capítulo inteiro falando sobre o assunto. E é uma parte importante que ele mostra como que a gente tem que ver a humanidade como nossa família, mas também temos que valorizar a nossa família, aqueles que Deus nos colocou sobre o nosso teto para termos responsabilidade sobre eles. Tudo na nossa vida é composto de oportunidades de crescimento, de oportunidades de refazer-se a si mesmo e fazer o melhor pelos nossos semelhantes. E que Jesus nos abençoe a todos, para que nós possamos buscar nos fortalecer cada vez mais e estarmos sempre dispostos a trabalhar pela causa do bem.